Maravilha, daqui a pouco aí eu corto na edição. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, o programa Diálogos, no ano de 2022. Nós voltamos com a segunda temporada. E voltamos com um convidado muito especial. O meu convidado de hoje é junguiano. Eu quero conhecer a história dele, quero que vocês conheçam um pouco mais da história do Weber Rosa. Olá, Weber, seja muito bem-vindo. Olá, Paulo, muito obrigado. Satisfação estar aqui junto de você e das pessoas que te acompanham, das pessoas que te seguem. Saudações. O Weber é um grande amigo que nós nos conhecemos, né? No concurso do Bruno Rodrigues, né, na mentoria Pegasus. O Weber tem um trabalho muito interessante e eu já começo perguntando, o Weber, qual foi a primeira vez que você ouviu falar de Jung? Como que apareceu o Jung na sua história? E, rapaz, isso é lá longe, né? Foi na época em que fui fazer a graduação no curso de psicologia, de formação, eu sou psicólogo, e como eu estudei na PUC de Campinas, por ser uma instituição católica, a PUC, ela, em todos os cursos, coloca uma disciplina chamada, na época, né, Antropologia Teológica. E o professor que veio nos dar aula, né, logo ali no segundo ano de Antropologia Teológica 2, ele era um padre, padre Wilson Denadai, e também psicólogo, né? E ele se apresentou e falou: olha, como psicólogo, sou psicólogo junguiano. Se vocês quiserem, na nossa disciplina, podemos abordar Jung. Porque aqui na faculdade vocês verão psicanálise, vocês verão psicologia comportamental, vocês verão fenomenologia, né? Mas Jung não tem. Vocês topam a parada, eu também topo, né? Imagina, você acha que a galera ia falar não, né? Então foi lá que eu conheci Jung pela primeira vez. Então, graças ao professor, né, Wilson Denadai, tive esse contato aí com Jung, né? Com o professor Wilson Denadai e com outro professor também, Geraldo Fiameng, né? Que ele nos dava aula de outra matéria de psicologia, era um junguiano que eu admirava muito também. Então, comecei por aí. Olha só, muito interessante, né? E é interessante porque nós vamos nos identificando, né? E como foi? Começaram as aulas, as abordagens, e o que te chamou a atenção, o que te chamou para que você pudesse seguir esse caminho? O que você acha que deu liga? Foi justamente esse casamento inicial da escola junguiana com a psicanálise, né? A história nos mostra que Carl Gustav Jung foi discípulo de Freud, foram amigos, né? Por um bom tempo. E quando eu vi que esses grandes caras da psicologia se conheciam, se relacionavam, eram até amigos, né? Amigos e colaboradores, isso acabou trazendo todo um encanto especial, né? É claro, a história nos mostra que Jung uma vez foi psicanalista freudiano, depois acabou encontrando o seu próprio caminho e fazendo sua escola, né? Mas o que me deu essa liga, o que me fez gostar ainda mais da psicologia, foi justamente a psicanálise, né? Psicanálise de Freud. Aliás, trabalhei muitos anos, né? Assim que me formei na faculdade, inicialmente trabalhei na abordagem psicanalítica. Tive satisfação de, depois como professor universitário, anos mais tarde, dar aulas de psicanálise, fazer supervisão clínica em psicanálise e psicologia analítica, né? E tive o prazer também de participar de uma coautoria, na verdade, de um livro didático sobre psicanálise, né? Então, são coisas que a gente vai fazendo, vai se identificando e as coisas vão acontecendo.
Bom, já dá para perceber aqui que o Weber tem estrada, né? O Weber tem chão. Então, falando sobre isso, além da psicologia, além da psicanálise, de trabalhar na área da educação, o que mais o Weber fez? Antes de ser psicólogo, o Weber trabalhava com o quê? Ou já nasceu psicólogo, já nasceu, cresceu pensando em psicologia, ou a psicologia foi se construindo, foi aparecendo, né? Foi se revelando para o Weber. Por onde o Weber caminhou profissionalmente? Tem alguma outra área de formação? Tem alguma outra atuação? E, meu amigo, você não devia ter feito essa pergunta, viu? Porque eu tenho um passado que me condena. Só conta o que É, você quiser, só conta o lado A. O lado B você pode deixar. não, mas é o lado A e B que deixa a coisa interessante, né? Deixa a discografia completa. O passado que me condena é bem legal, por sinal, né? Foi no meu primeiro emprego, comecei como talvez um guardinha, como se fala aqui na região de Campinas, né? Um auxiliar ou assistente administrativo, trabalhei um tempo. Então, eu fazia serviço de banco, pequenos serviços de escritório e tal. Isso foi aos 14 anos, né? 1984. Naquela época, aos 14 anos, podia trabalhar com carteira assinada nessa época. Então, foi meu primeiro trabalho. Como eu trabalhei direitinho, a empresa tomou gosto e foi me deixando lá, né? E eu fui sendo gradativamente promovido. Então, passei acho que de auxiliar para assistente, depois para assistente para analista, e aí chegamos à década de 90 e teve a chegada dos computadores pessoais, os PCs, né? Aqui no Brasil. E aí eu me interessei por informática. Quando eu olhei aquele negócio que todo mundo tinha medo, imagina, molecão, né? Eu olhei para aquilo e falei, isso aqui tá para mim, meu. Corri e fui fazer um curso de computação com ênfase em programador de computador. Então aí que vem o passado que me condena, né? O passado que me condena é que eu sou um cara de TI. Eu trabalhei como programador de computador, desenvolvi sistemas, muitos sistemas. Sistemas administrativos, como por exemplo, para hotéis, para escritórios de advocacia, desenvolvi sistemas financeiros, então caminhei por aí. Agora, esse é o lado de TI, né? Eu fiquei muito feliz trabalhando aí, mas houve um momento em que a empresa que eu prestava serviços desenvolveu um sistema de contabilidade, pelo qual eu fui o responsável pelo projeto e programação. Quando eu fui entregar o sistema, o contador, que era um senhor assim, meio calvo, cabelos mais para branco do que para grisalhos, ele olhou para mim e falou assim: ô menino, com a experiência de vida que eu tenho, eu só acredito no que eu vejo. Esse negócio de programa, de computador aqui, parece que funciona. Mas eu só vou acreditar mesmo que funciona. Ele pegou a agenda dele, juro para vocês. Ele marcou na agenda dele exatamente 365 dias à frente, um ano. Daqui um ano, eu vou pedir para te chamar. E aí eu vou falar para você se o seu sistema de contabilidade funciona ou não. Ok, concordei com ele e tal, fiz uma brincadeira, entreguei o sistema e caí fora, né? Fiz o meu papel. Mas não deu outra. Um ano depois, nem lembrava mais do assunto, meu chefe me liga: adivinha quem está aqui? É o doutor fulano de tal. Ah, o contador? É ele mesmo. Sobe aqui que ele quer conversar com você. Aí eu cheguei lá: doutor, como vai? O senhor tá bom? Tá bem, tá bem. Ele falou: marquei aqui na minha agenda, bicho. Eu ia te dizer se o seu sistema estava funcionando ou não. Parabéns. De fato, teu sistema funciona, né? Claro, fiquei contente, né? Nos abraçamos, comemoramos. Mas isso me fez marcar o seguinte, né? É claro que o sistema estava funcionando, já estava testado, né? Não tinha nenhum problema quanto a isso. Mas aí eu pensei o seguinte: de computador e máquina eu entendo. Agora eu quero entender um pouco mais de gente. Quero entender a psicologia humana. E foi daí que nasceu meu interesse pela psicologia. Olha só, é muito interessante. Inclusive, eu já ia te perguntar, né? Qual é a relação que você faz
né, do TI para a psicologia, se há essa relação, né? E hoje se confirma essa relação, porque você está falando da década de 90, né? Na década de 90, TI era diferente. O funcionamento dos PCs eram diferentes. Não era qualquer pessoa que tinha acesso, né? E, e agora, né? Como me diz um pouco assim, qual foi a relação que você foi percebendo e o que fez sentido para você, inclusive fazer a transição, né? Eu acho que eu fiz muitas perguntas em uma só, mas fica à vontade para falar um pouco sobre essas duas áreas, né? Super interessantes, TI e psicologia. Duas áreas, Paulo, que eu entendo que se casam, né? Hoje nós vemos os algoritmos de Instagram, de Facebook. Nós sabemos que esses algoritmos foram programados seguindo uma estratégia que faz com que o usuário sinta emoções, né? Essas estratégias que fazem com que os usuários sintam emoções estão 100% baseadas na psicologia. Então, quando a gente entra em alguma dessas plataformas de rede social, a gente vê o negócio que gosta, curte ou escreve no comentário, isso estimula no nosso cérebro o sistema límbico, que é o responsável pelas emoções. Isso nos dá prazer. Então, esse é um exemplo de como que a psicologia contribui para a área de TI, por exemplo, né? A gente pensa numa rede social, a gente está pensando em sistemas, em algoritmos que fazem alguma coisa. Então, está aí um exemplo. Um exemplo contrário, hoje se dá por meio dos sistemas de inteligência artificial. No final da década de 80, nos Estados Unidos, foi desenvolvido um sistema de inteligência artificial que permitia o computador conversar com uma pessoa por meio de um chat. E esse algoritmo foi programado para reproduzir, digamos assim, o fluxo de uma conversa, de uma sessão de psicoterapia rogeriana. Então, a pessoa que conversava com o computador pelo chat acreditava que conversava com um terapeuta, e na verdade ele conversava com um sistema de inteligência artificial, né? Então, esse é um exemplo de como isso pode ser usado, pode ser aplicado, né? Há outros, né? Nós pegamos, por exemplo, sistemas computacionais especialmente projetados para auxiliar psicoterapeutas no tratamento, por exemplo, de fobias, né? Com sistemas de realidade virtual, de realidade aumentada, paciente e terapeuta podem colocar-se, né, em ambientes que não existem de verdade e de uma maneira segura, controlada. O terapeuta ajuda o paciente a ir enfrentando os seus medos, entrando em contato com aquilo que lhe preocupa, né? Por exemplo, sei lá, medo de dirigir, né? Alguém que tem medo de dirigir, por conta do medo, pode provocar um acidente de trânsito, não pode, né? Agora, se ele estiver dentro de uma realidade artificial, simulada por computador, ele não vai provocar acidente nenhum, né? Então, eu acho bem legal essa interface que se faz aí, né? Que é possível ser feita entre psicologia e informática. Tem muita coisa ainda por ser desenvolvida e acredito que muita coisa maravilhosa vai sair desse casamento, né? Como foi o momento de transição? Qual foi a escolha? Teve algum clique que te deu e você disse, bom, agora eu descobri a psicologia, eu pretendo mudar de área e como foi que se deu essa transição e por que dessa escolha? Foi uma transição bastante natural, né? Ao final do curso de psicologia, eu já sabia que queria trabalhar com psicologia a partir de então.
Então, eu fiz um desligamento, né, da minha carreira da área de TI, na qual eu curtia pra caramba, era muito feliz. E confesso para você que eu precisei de pelo menos 6 meses, né? Só para sair da minha empresa, eu combinei com os caras um desligamento de 90 dias, né? Os primeiros 30 dias eu treinei meu substituto, no segundo mês, né, uns 60 dias, eu meio que fiquei por lá para tirar dúvidas e no último mês, praticamente não ia mais na empresa, mas fiquei à disposição para alguma coisa, né? Então, por aí dá para tirar a ideia de como que, para mim, eu precisei fazer um desligamento mais prolongado, né? Mas mesmo depois que comecei a trabalhar com psicologia, confesso para você que nunca abandonei a parte de informática, né? A gente continuou vivendo, né? E, obviamente, procurei me manter atualizado em relação a computadores, sistemas operacionais, assuntos de tecnologia, games, né? Então, foi bem por aí. Mas foi um processo, para mim, muito natural. Fez sentido o processo para mim, de uma maneira como aconteceu. E interessante porque você dizendo, você disse que foi natural porque teve um processo, né? Você foi respeitando um processo, inclusive um processo de elaboração de luto, né? Você está Completamente. dizendo, foi elaborando, né? Eu fiquei pensando aqui numa pergunta, não sei se faz sentido, se parece loucura, mas se for pensar no sistema, né, na questão da tecnologia da informação, o que tem a ver, o que você acha que tem de mais semelhante com a teoria junguiana? Porque aí você vai para a psicologia tem uma série de abordagens, né? Você disse que o Jung foi aparecendo por conta da psicanálise, da relação que o Jung tinha com Freud, depois eles rompem, né? Depois o Jung segue o seu caminho, né? Tem uma psicologia analítica, uma nova teoria, e, e aí, qual que é a relação para o Weber que é feita? Se for pensar, por exemplo, na teoria junguiana, o que tem que, de repente, você pode dizer assim, olha, isso se assemelha, por exemplo. Isso eu uso, eu utilizo, né? O conhecimento, os conhecimentos, tanto da área da TI quanto da psicologia analítica, o que para você é algo, um ponto de convergência. Uma pergunta muito legal, Paulo. Jung descreveu o que ele chamou de processo de individuação. O processo de individuação é um processo natural pelo qual todos nós passamos, em que conforme nós vamos crescendo, tomando idade, experiência de vida, nós tendemos a realizar o máximo possível das nossas habilidades, o máximo possível dos nossos sonhos, das nossas expectativas. Em outras palavras, o máximo possível do nosso vir a ser. Jung explica que nenhuma pessoa nasce uma tábula rasa. Nós nascemos com um potencial de realização. Então, muito provavelmente, quando eu nasci ou me constituí como uma pessoa, eu me constituí como uma pessoa que gosta de assuntos que exigem pensamento lógico, racional e que se identifica muito com tecnologia, mas eu também cresci, me desenvolvi muito interessado em assuntos que abordam filosofia, que abordam comportamento humano, que abordam qualidade de vida, por exemplo, né? Então, diante da minha biografia, diante do que existia à minha disposição na minha época, né, eu identifiquei na informática, eu identifiquei na psicologia a chance de fazer a realização tão plena quanto possível dessas habilidades, desses talentos, né? Quando isso não acontece, em geral, a gente faz outra coisa na vida, mas a gente fica frustrado, né? Então, fica aí uma dica.
Hoje, se você que nos ouve, né, reconhece que você não está completamente satisfeito na sua vida, faça uma avaliação dos seus sonhos, dos seus projetos. Eles estão realizados? Sim, não, mais ou menos. Se não estão realizados, estão pelo menos a caminho de realizar tanto quanto for possível? Se a resposta for sim, com certeza você está no seu caminho certo. Se a resposta for não, você precisa fazer uma revisão de vida e verificar se o seu atual jeito de viver faz sentido de verdade para você. Né? Eu fico imaginando, Paulo, que dentre nossas crianças brasileiras aqui, e aí vamos pensar nas crianças menos favorecidas, quantas crianças nasceram, por exemplo, com um talento maravilhoso, por exemplo, para piano? Mas são crianças que a situação de vida talvez nunca permita que elas cheguem perto de um piano. Muito provavelmente são crianças que talvez não aprendam a tocar piano ao longo da vida, mas aprendam a tocar algo parecido com, tanto quanto for possível. Né? Pode ser que não aprenda a tocar piano, mas por questões financeiras, disponibilidade de recursos, talvez ele aprenda a tocar um órgão elétrico, por exemplo. Né? Então é isso. Também não tem muito problema se nós não temos condições de desenvolver plenamente o nosso potencial. E nós precisamos desenvolver em nome da nossa qualidade de vida, em nome da nossa saúde mental e também saúde do corpo, realizar tanto quanto for possível o nosso talento. E é aí que nascem os verdadeiros talentos, nascem os verdadeiros tesouros. A gente olhar na história dos artistas, na história dos inventores, nós encontramos coisas maravilhosas, porque as pessoas aproveitam a oportunidade que dispõem para realizar tanto quanto possível sua realização. Bom, você trouxe agora um gancho bem legal, né? Porque você está falando também de uma questão ampla, né? Social, cultural, e eu gostaria de perguntar: e o menino Weber, quais foram as oportunidades e o que você acha que foi te trazendo, foi te dando condições, né? E repertório para poder fazer essas junções? Pensar na questão da tecnologia, se interessar por filosofia, por psicologia, psicanálise, como foi, então, vamos voltar um pouco mais, né? Como foi a sua infância, sua adolescência, o que, qual o meio em que você foi se constituindo e o que foi te dando oportunidades ou quais as oportunidades que você foi aproveitando e também criando para poder se desenvolver. Uma pergunta muito legal, viu, Paulo? Se você me permite, eu até vou dizer o seguinte: eu tive mais sorte que o próprio Jung. Jung foi filho único até os 9 anos de idade. Então, isso significa que ele brincava sozinho, né? Até os 9 anos de idade. Morava em fazenda, não havia crianças da idade dele por perto. Eu fui filho único até os 5 anos de idade. Então, quando tinha 5 anos, meu irmão nasceu. Até que ele cresceu um pouquinho, tomou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Eu ainda continuei brincando muito sozinho. Não morava em fazenda, já morava em cidade, mas morava em um bairro aqui de Campinas que a avenida era muito movimentada, então não dava para brincar ali na rua por conta disso. Depois de um tempo nos mudamos para um outro endereço dentro do mesmo bairro, que era verdadeiramente o oposto disso. Era uma rua super tranquila, podia até brincar na rua, mas efetivamente não tinha crianças com quem brincar. Eu era uma das poucas crianças ali da rua, né? Então eu cresci bastante sozinho. E eu me lembro que os finais de semana, para mim, especialmente domingo à tarde, eram coisas terríveis, viu? Que não tinha o que fazer, né? E me lembro que geralmente nessas tardes, do sábado e do domingo, eu sentava entediado, né? Puto da vida, em uma pedra, um pedaço de concreto que havia rente ao muro da nossa casa. Eu sentava lá, ficava olhando para cima e pensava assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da vida? Né? Para onde que eu vou no meio dessa vida? Bicho, eu tinha 5, 6 anos de idade, não muito mais que isso.
Claro, nasci em uma família de operários, né? Meus pais eram operários da indústria têxtil, né? Quando se conheceram. Quando viemos para Campinas, meus pais se conheceram numa cidade aqui próxima de Campinas, cidade de Nova Odessa. Se conheceram, namoraram, se casaram. Nasci lá na cidade de Nova Odessa. Quando eu tinha por volta de um ano, meu pai arrumou um trabalho melhor em Campinas, veio para cá, né? E aí começou a minha história em Campinas. Mas quando ele chegou aqui em Campinas, ele veio trabalhar como carteiro, né? Entregava correspondências. Minha família sempre foi uma família católica, né? Então, por uma questão também até da educação religiosa, eu olhava para cima, né? Conversava com Deus, né? O que será da minha vida? Qual o sentido? De onde que eu vim? Para onde que eu vou, né? E aí eu me encantava muito. Isso eu estou falando, nasci em 1970, né? Então isso deve ter acontecido entre 1975, 76, 77. Meu pai, ele, como carteiro, ele levava, obviamente, né, nas casas, nas empresas, as encomendas, mas havia, por exemplo, livros que as editoras encaminhavam de cortesia para algumas pessoas e que, de repente, não residiam mais, né, no endereço. Haviam se mudado. Por contrato com os Correios, a própria editora dizia o seguinte: se você não encontrar o destinatário, destrua o livro. Você pode rasgar e transformar em papel reciclado. Você acha que meu pai ia jogar um livro fora? Jogava nada, né? Apesar de ter tido uma educação escolar, né, bastante modesta, ele sabia dar valor para o livro. Então ele levava para casa. E eu me deliciava, né? Então eu via livros de mitologia, livros de história, enfim, era a grande fonte de informação que uma criança de 5, 6 anos podia ter com a cultura da humanidade. Então foi a partir daí que eu comecei a encontrar especial interesse, né? Não só interesse cognitivo, mas interesse de alma, né? Por esses assuntos relacionados a, por exemplo, filosofia, história, mitos, contos de fadas, né? Quando falo contos de fadas, não são aqueles contos de fadas com finais felizes, não, né? São contos de fadas raízes mesmo, né? Que tinha moral de história, né? Tinha esse tipo de coisa toda. E tudo isso eu tive contato por meio dos livros. Então, os livros exerceram realmente uma grande influência no desenvolvimento da minha personalidade, não tenho dúvida alguma. E foi ampliando, né? Foi ampliando seu universo, né? Seu universo, digamos, um universo mental, né? E nós estamos falando de uma época em que não tinha o que temos hoje, né? Para conseguir, para ter informação. Se o livro já é importante hoje, se ele continua sendo importante hoje, nas décadas anteriores, ainda mais, né? Nós tínhamos, para fazer pesquisa, para fazer trabalho, etc., biblioteca, né? Então, você está falando algo super interessante, que é a questão da educação, a questão, a importância que se tem, né, o conhecimento, os livros e a experiência que, que o verbo traz, né, que a palavra traz. É muito interessante isso, né? Sem dúvida nenhuma, o verbo nos constitui, né? Claro que dentro da psicanálise, grande e inesquecível Lacan trabalhará aí, né, com a ideia do idioma, do linguístico, a ideia do verbo, né, nesse sentido que falamos, como algo que constitui essencialmente o nosso desenvolvimento humano. O que nos diferencia dos outros animais é o verbo, né? E É a fala. é, além da, da questão dos livros, com o que mais te interessava, te brilhava os olhos? Essas perguntas você as fez muito jovem, né? Uma criança, né? Perguntando sobre o sentido da vida. Essas perguntas são perguntas filosóficas, né? Mas você foi crescendo, se desenvolvendo. O que mais
você foi, com o que mais você foi se envolvendo, né? Filmes, gibis, revistas, livros, brincadeira na rua, o que foi, de repente, um esporte, ou o esporte foi algo que não te, ou você não teve, não foi muito esportista, ou foi, como que foi o andar assim da infância para a adolescência, o que foi acontecendo? Quanto a esportes, eu nunca tive, de fato, muita oportunidade de fazer nada com ninguém, porque eu cresci muito sozinho, né? Claro que depois que eu entrei na escola, e entrei na época com 6 anos de idade, ali eu fiz amigos, ali que eu passei a brincar, ali eu passei a ter companheiros de travessuras, folguedos. Então, digamos assim, o esporte aconteceu no contexto da escola, nas aulas de educação física. E gostava bastante, né, das aulas de educação física, que para mim não tinha esse contexto de coisa chata, né? Era uma coisa legal, né? Nunca fui bom de futebol, sempre fui um grande perna de pau no futebol. O esporte que eu melhor me adaptei foi basquete, sei lá por quê, né? Mas eu e uma bola de basquete e um aro numa tabela, uma coisa que me traz bastante alegria, né? Nos complementamos, digamos assim, né? Então, quando se fala de esporte, eu penso em basquete, mas foi realmente algo muito restrito ali, as aulas de educação física, né? O que, entre a minha infância e adolescência, me encantava aos olhos era a natureza. Eu olhava para um formigueiro e ficava admirado com aquilo. E se aquelas formigas, de uma maneira, traziam algum tipo de transtorno, eu ficava pensando, o que eu posso fazer como um ser inteligente para controlar ou dominar este formigueiro, né? E fazia pesquisas, né? Sem eu ter um conhecimento aprofundado disso, eu fazia grupos de controle e grupo experimental com formigueiros, né? Então, num formigueiro eu jogava nada, e no outro eu jogava água com sabão. Vamos ver se as formigas daqui vão morrer ou não. Você vê, é uma coisa de método científico, né? Que mais tarde eu fui conhecer quando fui estudar epistemologia do conhecimento, né? Que é a ciência. Ciência enquanto conhecimento científico, né? Há outras formas de conhecimento que não são ciência, né? Saber popular, saber religioso, né? Então, há diferentes saberes aí, mas eu já reproduzia, quando criança, um pensamento que me levava a isso, por causa do meu encanto que as coisas da natureza provocavam. Então, sempre gostei muito de biologia, né? Em especial aí, de grandes animais, e astronomia, né? Aquela mesma pedra que me sentava durante o dia, também me sentava lá durante a noite, né? Imagine, a cidade de Campinas naquela época não era tão iluminada assim, né? Então você olhava para o céu, você via aquele céu esplêndido, né? Cheio de estrelas, e ficava tentando entender, né, tudo aquilo. Claro que pelos livros, pelas conversas que eu tinha com meu pai, né, que era, na época, meu grande companheiro desses assuntos científicos, né, ele ia me explicando o que sabia e tal, a gente olhava em livros e, enfim, eu ia entendendo o universo, né? Então, essas coisas foram me ajudando. Então, você vê que é um ciclo, né? Então, eu me encantava com a biologia, olhava para o céu, me encantava com a astronomia. Tanto a biologia quanto a astronomia me ajudavam a pensar em Deus, porque aquilo tudo tinha que vir de algum lugar, e fui educado, né, como católico, entendendo que Deus fez a criação do mundo, do universo, e aquilo fazia tudo um grande sentido para mim, faz sentido ainda hoje, e ao mesmo tempo me ajudava a fazer reflexões filosóficas, né? Quando eu descobri, por exemplo, que o universo aparentemente é infinito, falei, infinito? Que trem é esse, né? Aí quando eu entendi o que era infinito, eu falei, bicho, não dá para entender o que é infinito. Infinito só pode ser um negócio grande demais da conta, né? Só isso, né? Mas eu já pensava em infinito, né? Mas aí eu já era um pouco mais velho, tinha
já era pré-adolescente, né? Tinha uma condição de uma elaboração cognitiva mais aprimorada, né? Então, até a minha adolescência, essas coisas motivaram a minha vida, sem dúvida alguma, né? E tem uma questão super interessante que você vai descrevendo, e eu fiquei pensando, né? Existem pessoas que faz uma distinção muito grande entre ciência e religião, né? Como água e óleo para você. Como a ciência e a religião conversa, né? E se o fato de você ter escolhido a abordagem junguiana também tem a ver com as suas crenças, né? Com a sua história. Isso é interessante porque eu entendi, mas aí eu já era moço já, né? Que em alguns momentos ciência e religião se encontram, mas são eventos raros. E na maior parte eles andam em paralelo, em caminhos distantes, diferentes, né? Caminhos tão diferentes que quase não dá para se fazer uma correlação de uma coisa com a outra. Em alguns momentos se tocam apenas. Então eu aprendi que dificilmente nossa capacidade humana de compreender a verdade das coisas conseguirá perceber a verdade plena de qualquer coisa. Nossa mente, por mais aberta que esteja, ela ainda é muito limitada. Vamos pensar sobre o universo, por exemplo. A ciência faz uma descrição e uma explicação do universo. As religiões, o mesmo. Só que fazem as mesmas coisas por raciocínios diferentes. Seria muito presunção de nossa parte dizer que a ciência está sempre com a exclusividade da verdade das coisas. E também seria muita presunção dizer, por exemplo, que é o conhecimento religioso que está sempre certo a respeito da verdade das coisas. Uma coisa é fato. Quando a vida humana sobrevive sem ciência ou sem religião, ocorrem desastres. Né? Ocorrem desastres. Então, logo, logo, eu aprendi a viver acreditando e sentindo verdade e fidedignidade nos dois pensamentos. São pensamentos paralelos. Então, eu digo o seguinte, como cientista, claro, acredito na ciência. Como um psicólogo junguiano, quando eu olho para a história da humanidade, para o desenvolvimento do ser humano, eu vou pensar também como Jung pensou. Jung pensou no sentido do desenvolvimento darwiniano. Darwin não estava errado, não. Quando ele olha e fala do desenvolvimento das espécies, parece que a coisa se deu por aí mesmo. Né? Até onde a ciência consegue enxergar. Se a ciência um dia enxergar diferente, trouxer provas e evidências, a gente reconsidera o que se acredita, né? Dentro da ciência. Por outro lado, a religião ela também traz a sua explicação a respeito das mesmas coisas, só que com um discurso diferente. Como é que isso sedimentou na cabeça do Weber? Hoje, Paulo, eu entendo o seguinte, que as religiões dizem o que Deus ou os deuses fizeram. E a ciência diz o como. Olha que bonito. As religiões dizem o que e para que Deus ou deuses fizeram. E a ciência explica o como. Eu acho isso muito legal porque se complementa. Quando Darwin olha para a ciência, quando os cientistas contemporâneos olham para o raio do vírus do coronavírus, né, do Covid-19, eles até sabem dizer como o vírus apareceu, como ele se constituiu, como ele evoluiu e como ele infectou o primeiro ser humano, parece que foi lá na China. Né?
mas ele não sabe dizer o porquê. Não compete a ciência fazer essa análise, então ela nem faz, né? Mas aí vem o conhecimento religioso que traz um porquê. Nós, como seres pensantes, como seres que precisam do verbo, como falávamos há pouco, para nos constituir enquanto identidade, as religiões trazem este verbo que explica o porquê. Se está certo ou errado, não nos interessa, é da tradição de cada religião. Não há religiões mais certas que outras, né? São discursos religiosos. O ser humano naturalmente cria esses diálogos, né? Uma vez eu assisti na televisão, nesses programas de tipo Jornal Hoje, né, que passa na hora do almoço, um relato de pesquisa que foi feito pela USP de São Paulo, se não me engano, pelo Departamento de Filosofia. Foi um trabalho, acho que de mestrado, onde o pesquisador, ou a pesquisadora, me desculpe, porque agora eu não me lembro, faz muitos anos, né? Não lembro exatamente quem foi, mas o pesquisador ou a pesquisadora queria responder a seguinte pergunta: será que crianças pequenas sabem filosofar? E se filosofam, em quais bases? Né? Então, foi fazer uma pesquisa empírica, né? Claro, com conhecimento, autorização dos pais e tal. Então, as crianças foram reunidas e aí perguntavam, por exemplo, para elas: olha, faz de conta que a sua mamãe está muito doente e que o remédio que vai curar a sua mamãe é um remédio que seu papai ou sua família não conseguem comprar. E aí você, sei lá, voltando da escola, você acha uma carteira com o dinheiro que compra o remédio para sua mamãe. A carteira tem a identificação do dono do dinheiro e os dados de contato. O que você faz? Você devolve o dinheiro ou compra o remédio para a mamãe? Paulo, é impressionante. As crianças faziam todo um raciocínio e a resposta em geral era o seguinte: nós compraríamos o remédio para nossas mamães. Por causa do seguinte: o dinheiro que a gente vai gastar, depois a gente consegue outro. Mas a nossa mamãe só tem essa. O dinheiro eu consigo outro, mas eu não consigo uma outra mamãe. Crianças pequenas fazendo esse tipo de raciocínio, né? Então, crianças são muito produtivas, né? Elas não têm as crenças disfuncionais e paralisam nossos potenciais, né? Então, quando eu olho tudo isso na minha vida, eu falo, de fato, não fui uma criança muito diferente de qualquer outra criança brasileira, não, né? Foi uma criança bem mediana, bem na média, né? Mas que teve oportunidades que, de fato, outras crianças não tiveram, né? Por exemplo, de ter acesso à escola na idade certa, né? Embora tivesse sido escola pública, foi a escola que fez a diferença na minha vida. Tive acesso às vacinas, né? Em 1970, 75, ainda se falava de paralisia infantil aqui no Brasil, né? Nunca tive paralisia infantil, por exemplo, graças à ciência que criou a vacina, né? Então, quando a gente olha tudo isso, a gente entende um pouquinho o Weber que é hoje, né? O Weber que gosta de ciência, o Weber que gosta de humanidades, o Weber que, como pessoa, professa sua crença religiosa, o Weber que, como cientista, obviamente, segue o raciocínio científico, o conhecimento científico para conduzir, né, o seu trabalho, para conduzir a forma como ele entende o mundo, né? Então, tudo isso acaba sendo complementar e deu neste com quem vocês conversam aqui, né? E deu no que deu, né, Weber? Deu no que Bom, deu. bom, aproveitando então que você disse que você fez essa viagem e veio para a atualidade, me diz um pouco, diz para todos que acompanham, o que o Weber faz hoje, como o Weber está hoje, com o que o Weber está trabalhando e o que você está aprontando, o que você está desenvolvendo, né?
continua trabalhando com formiga ou não? Deixou as formigas e está com outros projetos? Não, hoje eu aprendi a deixar as formiguinhas quietinhas lá, né? Elas têm o seu papel na natureza e vamos deixar a natureza viver, né? Talvez hoje, se eu precisasse fazer um controle de formigueiro, fizesse um controle biológico, né? Mais inteligente. Hoje eu sou psicólogo, trabalhando com psicologia clínica e até pouco tempo atrás, falou até pouco tempo, coisa de uns 5 anos atrás, né? Ainda trabalhando na abordagem da psicologia organizacional e do trabalho. Fiz uma outra transição de carreira na minha vida, né? Que foi de 5 anos para cá, onde, de escolha pessoal, eu preferi focar meu trabalho na área clínica e no desenvolvimento das pessoas. Então, fui me afastando da área organizacional, que eu amo de paixão. E confesso para você que de vez em quando já começo a ficar com saudade de novo, né? Além do trabalho como psicólogo clínico, também sou professor, né? Tenho experiência docente, tanto de aulas teóricas quanto de supervisão clínica em cursos de psicologia nas principais faculdades aqui da região, né, onde eu já tive oportunidade de trabalhar. Também como docente, eu tenho o curso Psicologia de Jung para psicólogos, né, que foi um projeto que com muito carinho nasceu, brotou do meu coração e dessa vontade que eu sempre tive de compartilhar com as pessoas o que eu fui aprendendo a respeito de Jung e sua psicologia analítica, né? Também tenho uma linha de trabalho que é consultiva, né? No sentido de fazer acompanhamento psicológico, né? De pessoas vocacionadas, né? À vida sacerdotal. Um trabalho muito bonito que realizo e que me traz uma grande satisfação. Não é psicoterapia, né? Mas é um trabalho onde é feito um encontro com as pessoas que querem pensar a sua vida com vistas a um objetivo que ele sente que quer alcançar, né? Se ele vai alcançar esse objetivo lá na frente, não importa. O que importa é o caminho que ele fará, né? Então, esse trabalho que eu chamo mais de consultivo nesse sentido, não é exclusivo apenas a vocacionados à vida sacerdotal, presbiteral, qualquer que seja, mas muitas vezes até para transição de carreira, né? Muita gente, por exemplo, em vias de se aposentar, fica pensando, poxa, não quero ficar em casa vestindo pijama o dia inteiro, quero fazer alguma outra coisa, o quê, né? Então, por exemplo, um trabalho consultivo como esse, na área da psicologia, é bem interessante, né? Na psicologia, talvez a gente chamasse esse trabalho de orientação psicológica, né? É um nome mais apropriado, mais adequado para isso, né? Então, este é o Weber, né? Que vem trabalhando e fazendo essas coisas. Se você me permite me dar licença, quero deixar o convite aqui para as pessoas que te acompanham e te seguem. Faça uma visita ao meu Instagram, né? É o weber.rosa.psi, como aparece aí na sua tela. É um perfil onde eu falo de psicologia analítica junguiana para psicólogos. Claro que se você não é psicólogo, você pode acessar, pode curtir, pode acompanhar, não é? É um perfil que é aberto a toda e qualquer pessoa que tenha interesse em psicologia junguiana e que, de repente, pode encontrar ali mais uma boa fonte, né, de informações a respeito, né? Há muitas boas fontes e esse perfil talvez seja a contribuição que eu deixo aí para a humanidade, né? Um dia, se eu for embora, o perfil fica aí, né? Então, fica aí o convite e o meu agradecimento. Um dia, se você for embora, não. Um dia você vai embora, né? Mas nós esperamos que demore. Esperamos que demore bastante, né? Sem dúvida. E a sua obra, tudo que você vem construindo, né? Que as pessoas possam te encontrar como um dia você encontrou aquele professor padre, né? Na, na escola, né? E como a gente vai encontrando muita gente boa durante a nossa
a nossa jornada aí e que vai nos influenciando, né? Porque nós somos também um pouco de todos, né? Vamos pegando um pouco Sim, aqui, um pouco ali, né? Você falou da biologia do próprio Jung, né? Que ele teve uma influência do Darwin, o Freud também teve uma grande influência do Darwin, né? Então, historicamente, né? Nós trazemos muitas influências, não só as influências em vida, mas de uma ancestralidade, né? De uma humanidade que foi se constituindo, né? Essa pergunta filosófica, como que uma criança pode fazer uma pergunta dessa? Quer dizer, isso de alguma forma já está constituído, né, no inconsciente, é, de cada um de nós, né, de todos nós, aliás. Então é muito interessante isso, é muito bom. Eu peço, repete para nós aqui o Instagram e se além do Instagram tem algum outro canal, e-mail ou algum telefone, fica à vontade para passar os seus canais aí para que as pessoas possam de repente te encontrar. eu tenho o site que está passando por uma revisão, então no momento ele não está no ar, não é? Quem quiser entrar em contato por e-mail, pode falar comigo pelo e-mail psicólogo@weberlimarosa.com.br, né? Deixo aí, acho que vai aparecer aí na sua tela também depois o contato WhatsApp, e quem quiser entrar em contato comigo será muito bem-vindo. E é isso, né? Penso que é isso. Maravilha. Ô Weber, a gente vai caminhando para o final. Foi muito bom poder conversar contigo, te conhecer, te apresentar para o pessoal. Dizem que o YouTube, que esse mundo digital também é infinito, né? Diz que é exponencial e a gente não sabe onde vai parar tudo isso. Então, se você quiser deixar o site também, de repente o site já voltou, dependendo da data de hoje, que não é hoje, ou de repente o site já está funcionando, né? É o weberlimarosa.com.br, né? Na ocasião ele deverá, talvez não é, em breve voltará aí para o ar, né? Seguramente. É interessante, Paulo, você falar de YouTube, essa disposição, né, que as crianças têm, por exemplo, de fazer filosofia. Na psicologia de Jung, ele vai dizer que é uma disposição arquetípica, né? Nós falávamos do verbo, né? O ser humano ancestral, se ele era um ser, né, que era constituído pelo verbo, esse verbo tem que ser falado. E onde é que era um dos momentos mais fortes de troca deste verbo? Eram as fogueiras, né? Anoitecia, as pessoas faziam fogueiras, e em torno das fogueiras elas conversavam, elas brincavam, jogavam grandes jogos, né, de tabuleiro, jogos de matemática, jogos de geometria, foram criados naquela época, né? Faz música, Sabemos, por né? exemplo, música, danças, eu ia falar da cultura árabe, né? Quer dizer, tudo em torno aí, por exemplo, da fogueira, né? Hoje nós moramos em cidades, nós não acendemos mais fogueiras, nós acendemos a luz elétrica, mas, de repente, o YouTube e outras tecnologias aí da internet acabam constituindo esta fogueira que agrega as pessoas em torno, né? Então, muito legal isso que você falou, né? Você falava aí do YouTube, e imediatamente imaginei o YouTube como essa fogueira que concentra as pessoas, né? Muito Também deixo, legal. então, Sim, deixa, aí pode o deixar. meu próprio canal YouTube, né? Psicólogo Weber Lima Rosa, que também fala bastante coisa aí de psicologia junguiana. Um canal que está começando aí agora, né? Já está bem interessante que lá eu começo a apresentar a vida e obra de Jung, né? Então, quem tiver interesse, também é uma fonte aí. Opa, maravilha. Weber, então eu quero te fazer uma pergunta agora, que é a seguinte: tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse?
Tem. Fica à vontade, então pergunta. Você poderia Se ter me pergunta, né? perguntado, né? Qual o seu doce favorito? Eu diria doce de banana. Gente, como é bom isso, né? Se tiver com queijo, muito legal. Casa muito bem, né? Doce de banana com queijo. Olha, A gente não nega a nossa tradição brasileira, né? São essas é coisas assim que a verdade. gente pensa e faz brilhar os olhos, né? Não sei se dá para ver aí pelas lentes, né, do vídeo, mas quando pensei em doce de banana aqui, meus olhos brilharam, né? Uma coisa que Ó, traz encanto para a alma. muito bem. Eu pensei que seria uma grande pergunta filosófica e tal, mas foi uma Mas pergunta. claro que é. É. Você já parou para pensar quem foi o primeiro ser humano que fez doce de banana? Cara, esse cara foi um gênio. Imagino que deva ter sido uma pessoa de mãos muito habilidosas, né? Porque para ter feito um doce de banana no ponto, na corzinha certa, alguém que com certeza tinha uma Caramelizado. sensibilidade de alma muito grande, né? Não é? Muito bom. Bom, então, assim nós terminamos sem antes, mas antes, aliás, eu vou fazer um jogo rápido aqui contigo. Eu vou fazer uma pergunta e se você puder responder com uma palavra, já que você está falando do verbo, né? Já que o Weber está falando do verbo, né? Eu vou fazer uma pergunta, você responde com uma palavra ou, de repente, com uma frase também, fica à vontade. Então, Ok. eu vou tentar aqui, vamos pensar em alguma coisa, por exemplo, para o Weber. Deixa eu pensar aqui. Eu pensei numa pergunta, mas eu vou deixar essa para o final. O que é para o Weber psicologia? Vida, O que é a área do TI? curiosidade, O que é educação? transformação, Família? plenitude, Jung? realização, Freud? especulação, O que é a vida? mistério. E como foi estarmos aqui hoje juntos? Um grande prazer, com certeza. Weber, então, o prazer é recíproco e assim nós terminamos esse nosso diálogo. Eu quero mais uma vez agradecer muito a sua presença, essa aula que você deu, a aula de vida, né? A aula da sua vida. E, bom, apareceram aqui todos os canais para vocês encontrarem o Weber. Hoje nós não temos mais fronteiras, né? Estamos aí sem fronteiras, nos conectando. Então, os canais do Weber estão abertos para você poder entrar em contato com ele. Mais uma vez, eu quero agradecer demais a sua presença, dizer que foi um grande prazer estar contigo e nós continuamos juntos. Grande prazer e uma satisfação ter estado aqui. Minha sincera gratidão. Bom, esse foi o Diálogos de hoje, segunda temporada. Semana que vem nós temos um outro convidado, uma outra convidada muito especial, e nós seguimos aqui dialogando. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.